Olá, queridos irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos une no amor de Cristo. Eu estive pensando esses dias sobre algumas coisas muito importantes para a igreja, para nós como igreja do Senhor. Entre elas, como fortalecer a nossa união, a nossa comunhão de igreja. Nesse tempo em que nós estamos longe uns dos outros, não estamos nos reunindo para cultuar a Deus na comunidade e com a comunidade. Então eu estive pensando nisso, né? Não é que a igreja esteja desunida, mas é que nós precisamos fortalecer ainda mais essa união da igreja em prol daquilo que Deus tem feito por nós e em prol daquilo que o Senhor também irá fazer por nós. Com isso, eu estive meditando na palavra de Deus, no Salmo 133, e quero ler aqui para nós, Cântico de Romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É muito interessante, queridos irmãos e irmãs, e o salmista começa dizendo, ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E esse salmo ele vai numa crescente até chegar no final do versículo 3º, onde diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui nesse ponto que nós acabamos de dizer, no versículo 3º, é o ponto culminante desse salmo, porque é ali, na comunidade, na comunhão dos santos, que o Senhor ordena a sua bênção, que é a vida para sempre. E isso é muito importante para nós, isso é essencial para a vida da igreja, para nós, o povo de Deus. E aqui o salmista traz duas figuras interessantes que nós vamos observar. E a primeira delas é observar a comunhão do povo de Deus a partir daquilo que Deus faz em nós e derrama sobre as nossas vidas como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba do sumo sacerdote Arão. Porque é muito interessante, porque esse ungir do óleo é o ungir de Deus. Quando o Senhor escolheu Arão como sacerdote, o ungiu, e essa unção deveria passar pela vida do pastor da igreja, daquele pastor, e também se estendesse à comunidade. Porque aqui quando diz que o Senhor ordena a sua bênção, que é a vida para sempre, e quando nós falamos do óleo precioso sobre a cabeça do sacerdote, esse óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote, descia para a barba e para a gola das vestes sacerdotal, que era uma gola que começava do pescoço e ia até aos pés. Porque isso mostra a extensão da bênção de Deus. Que essa bênção derramada dos céus, passando pela vida do sacerdote, pela cabeça, pelo conhecimento, pelo envolvimento que esse homem deveria ter com Deus para ter o conhecimento da palavra, para transmitir a palavra da verdade à igreja. E da mesma forma, se a gente fizer uma relação com o que Deus fez quando o Senhor derramou do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus Cristo, exatamente com esta finalidade, porque foi derramado do Espírito Santo. O óleo da unção ele tem esse simbolismo da unção do Espírito Santo. E quando foi derramado do Espírito Santo, para que o povo também de Deus despertasse, para que evangelizasse, para que pregasse a palavra de Deus, para que a palavra do Senhor fosse proclamada em todas as nações, todas as terras e todas as tribos, e todas as línguas conhecessem quem é o nosso Senhor e o nosso Deus. Porque esta unção de Deus, aqueles que Deus escolheu para ministrar a palavra do Senhor e para abençoar a igreja, essa bênção deveria passar pela vida dessa pessoa e ser extensiva à igreja. E quando isso acontece conosco, quando Deus nos chama para esse ofício tão lindo, tão especial, que é o chamado de Deus para ministrar a vida da igreja, nós precisamos de ter essa consciência e acreditar nos propósitos que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer, na nossa vida. Aquilo que nós temos pregado
na igreja a palavra do Senhor, anunciado a vontade de Deus, para que a igreja também se envolva conosco nesse processo de fortalecimento da igreja, de unificação da igreja, para que essa igreja tenha condições de levar a palavra do Senhor. Porque nós só teremos condições de anunciar a palavra de Deus e essa igreja receber uma resposta daqueles que ouvem a nossa palavra, e isso através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos primeiro de cuidar de nós mesmos, porque se nós não cuidamos de nós mesmos, nós não conseguiremos cuidar de outras pessoas. E a nossa palavra, ela não terá força para chegar aos ouvidos dessas pessoas e elas entenderem a necessidade de ouvir a palavra de Deus e de obedecer a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas que o Espírito Santo de Deus também que nos unge, nos abençoa a igreja, é o Espírito que tem nos conduzido. E isso nós cremos, queridos irmãos e irmãs. E por isso nós estamos anunciando a palavra do Senhor, porque o nosso Senhor é que nos ungiu como igreja para que nós sejamos também bênção na vida das pessoas. E um outro aspecto muito importante é quando ele usa a figura do orvalho do Hermon, porque o orvalho descia sobre o Monte Hermon. E quando ele descia, ele ia regando toda a terra em volta e tudo ali que ali estava, plantas, elas começavam a ter vida, porque por isso o salmista diz que ali ordena o Senhor a sua bênção, que é a vida para sempre. Onde o orvalho descia, ele produzia vida. E com isso, queridos irmãos e irmãs, sendo ungidos por Deus para estar na presença do nosso Senhor, vivendo essa união fraternal do povo de Deus, nós somos abençoados pelo Senhor, nós somos regados por Deus, nós somos alimentados por Deus. Na comunidade dos santos, o Senhor ordena a sua bênção, que é a vida para sempre. E que bom poder viver como igreja essa vida que Deus nos concede, sabendo que o Senhor é Ele quem nos sustenta. Somente o Senhor pode nos abençoar, somente o Senhor pode nos alimentar e fazer com que tenhamos vida e vida para sempre. É um desafio muito grande para nós como igreja do Senhor, entender e, a partir do que entendemos da palavra do Senhor, cumprir os propósitos de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo com que as pessoas conheçam que há um Deus que é bendito, que é santo, que também se faz presente na vida da igreja, está na igreja quando eu digo, está em nós fazendo a vontade de Deus, e está através de nós anunciando a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a verdade, se arrependam e tenham vida e vida em abundância. É isso que anunciamos, esse é o caminho que nós buscamos e precisamos buscar para manter a união da nossa igreja. E penso que ainda mais pelo momento que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar unidos em torno da palavra do Senhor, em torno daquilo que o Senhor tem nos prometido, em torno daquilo que o Senhor tem nos chamado para que nós façamos para a glória de Deus, porque o Senhor é quem está derramando essa unção sobre a igreja, essa manifestação de Deus sobre a minha vida e a sua vida, e é o Senhor também que está nos abençoando com a vida para sempre. Que o Senhor assim continue agindo em nosso favor, fazendo que nós, como povo de Deus, apesar do momento que nós estamos vivendo, nós possamos continuar unidos nos propósitos que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós temos muitos projetos para nossas vidas, para a vida da igreja. No momento oportuno, Deus irá nos dar condições para que esses projetos eles sejam levados adiante. E com isso, não só por aquilo que nós planejamos, ou por aquilo que nós queremos, mas especialmente por aquilo que Deus quer que seja feito. E assim nós vamos fazer para a glória do nosso Senhor. Então o convite que faço a você é que continue firme nos propósitos de Deus.
continue buscando esta união do povo de Deus, porque quem nos ungiu para isso é Deus, para que haja união na comunidade, começando do pastor, do conselho, de todos os departamentos da igreja, de toda a membresia da igreja, porque até chegar a outras pessoas que farão parte desta comunidade, para que o nome de nosso Deus seja engrandecido. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, Deus querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ler, de meditar na palavra do Senhor e poder, ó Deus, aprender da palavra do Senhor. O quão é importante, ó Pai, nós buscarmos a união da igreja em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque é o Senhor que nos une em Cristo, é o Senhor que nos abençoa. E essa bênção, ó Deus, que é estendida sobre as nossas vidas de igreja, é também extensiva, ó Deus, para aqueles que ainda hão de chegar ao nosso convívio, ainda hão de estar conosco, ó Deus, adorando, glorificando o Teu santo nome, louvando, orando ao Senhor, Deus querido. Nós somos gratos a Deus e te pedimos, Senhor, que continue fortalecendo a comunhão do povo de Deus. Continue, ó Deus, fazendo com que essa igreja permaneça unida nos propósitos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E especialmente, ó Deus, unidas em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso Senhor que nos conduz e que nos faz crescer dia após dia. Obrigado, ó Senhor Deus Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.